E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa quinta audioaula de História Geral. O assunto agora é a Grécia Antiga. Para se falar da Grécia no período da Antiguidade, precisamos incluir o sul da Península Balcânica, a chamada Grécia Continental, as ilhas gregas, ou a Grécia Insular, e o litoral da Ásia Menor, ou a Jônia. A história da Grécia Antiga é dividida nos seguintes períodos: pré-homérico, que vai do século 20 a.C. ao século 12 a.C., período homérico, que vai do século 12 a.C. ao século 8 a.C., período arcaico, que vai do século 8 a.C. ao século 6 a.C., período clássico, do século V a.C. ao século IV a.C., e o período helenístico, do século IV a.C. ao século II a.C. É fundamental salientar a importância de Homero para o conhecimento da história da Grécia, principalmente nos dois primeiros períodos. O período pré-homérico tinha uma escrita apenas administrativa, e dessa forma ela era pouco utilizada. São quase nulas as informações do período conhecidas a partir de documentos desenvolvidos por essas escritas. O período homérico, que é o segundo período da história da Grécia Antiga, caracteriza-se por não ter escrita. Sendo assim, os poemas de Homero, que viveu no período arcaico, mas cantava histórias que vinham sendo passadas de geração após geração desde o período pré-homérico. Com isso, podemos analisar e conhecer informações dos dois períodos anteriores ao arcaico. Seus poemas mais conhecidos foram a Ilíada e a Odisseia. O primeiro, ou seja, a Ilíada, trata de uma parte da Guerra de Troia, mais especificamente 9 meses do 9º ano da guerra. Na verdade, o principal assunto da Ilíada é o desentendimento entre o Aquiles, herói grego da Guerra de Troia, e Agamenon, que era o líder dos exércitos gregos na guerra. O segundo, ou seja, a Odisseia, trata da história do retorno de Odisseu, conhecido como Ulisses pelos romanos, de Troia para Ítaca, a sua terra. É importante deixar claro que, mesmo se tratando de mitologia, esses poemas trazem informações históricas muito pertinentes. Vamos então analisar o período pré-homérico. Esse período também pode ser denominado de cretomicênico ou minoico-micênico. Isso porque, durante essa fase, o domínio sobre o mundo grego coube primeiro a Creta, a maior ilha do arquipélago grego, e depois a Micenas, uma cidade muito importante no sul da Grécia, localizada na península do Peloponeso. A civilização cretense era muito semelhante à fenícia em alguns aspectos. A principal atividade econômica era o comércio marítimo. A ilha era dividida em cidades-estado e o governo dessas cidades era baseado na talassocracia, poder que vem do mar. Os cretenses dominaram o mar Mediterrâneo entre o final do terceiro milênio a.C. e 1400 a.C. A sociedade tinha algumas particularidades, entre as quais destacam-se o maior espaço para as mulheres na sociedade, a prática da tauromaquia, que acabaria dando origem mais tarde a eventos como as touradas e a farra do boi, e a influência oriental em suas vestimentas. Percebe-se claramente nas artes cretenses a utilização de cores, a utilização de adereços, principalmente quando se retrata uma figura feminina. Em 1400 a.C., Creta acabou perdendo a hegemonia sobre o mundo grego. Segundo alguns autores, isso se deu através de uma tragédia natural, um tsunami ou um terremoto, ou por guerra, o que é mais provável. Até porque, quando analisamos alguns mitos relacionados ao período, como o do Minotauro, por exemplo, percebemos que esse mito indica que foi guerra que acabou com a hegemonia cretense. Com o declínio de Creta, a hegemonia do mundo grego passou para Micenas, cidade-estado localizada, como eu já havia dito anteriormente, na península do Peloponeso, sul da Grécia. Essa cidade era governada por uma monarquia,
contudo, desenvolvia a expansão marítima. Micenas submeteu várias cidades gregas ao seu domínio. Nesse contexto, ocorreu a Guerra de Troia. Nesse contexto de expansão comercial e marítima de Micenas, então ocorreu a Guerra de Troia, por volta de 1200 a.C. Troia ficava em uma região estratégica, e se a dominasse, Micenas teria controle sobre o comércio entre o Mar Egeu e o Mar Negro. A princípio, a Guerra de Troia era conhecida apenas pelo seu caráter mitológico. Contudo, pesquisas arqueológicas comprovaram o acontecimento de uma guerra nesse período. O povo grego foi o resultado da interação e do sincretismo de povos indo-europeus, que chegaram à região em períodos distintos. Os primeiros que chegaram foram os aqueus, que se estabeleceram no Peloponeso. Os jônios e os eólios chegaram posteriormente e, principalmente, estabeleceram-se na Ática, região onde surgiria mais tarde a importante cidade de Atenas. No século XII a.C., os dórios, que dominavam a metalurgia do ferro, invadiram e dominaram a Grécia. Os povos que viviam nessa região acabaram fugindo para o interior, para a chamada Grécia continental, episódio que ficou conhecido como Primeira Diáspora Grega. É importante salientar que os povos que viviam na Grécia antes da chegada dos dórios, portanto aqueus, eólios e jônios, viviam a chamada Idade do Bronze e ainda não haviam descoberto a metalurgia do ferro. Esse acontecimento, então, a Primeira Diáspora Grega, seria o acontecimento que fecharia o período pré-homérico. As escritas desse período pré-homérico eram duas escritas caracterizadas pela utilização de símbolos. Em Creta se utilizava uma escrita denominada linear A e em Micenas o linear B. Essas escritas, como eu já havia falado, eram apenas administrativas e acabaram se perdendo então com a diáspora. Período homérico, caracterizado por não ter escrita. Esse período é conhecido também como Idade Média Grega ou Idade das Trevas. A maioria das cidades foi abandonada e a população passou a viver nos denominados genos. O que seria um geno? O geno era uma estrutura sociopolítica de caráter familiar. É como se fosse uma grande família. O líder do geno era o pater, que concentrava os poderes militar, religioso e político. A propriedade da terra era comum e a economia era de subsistência. A Grécia é uma região montanhosa e suas áreas cultiváveis são muito escassas. Dessa forma, o aumento populacional, intensificado no século IX a.C., acabou sendo um dos principais motivos da crise do período. Essa situação levou os líderes, os pater, seus familiares e aliados, a se apropriarem das terras. Eles vão se apropriar dos genos e o excedente populacional vai acabar sendo expulso da Grécia e vai partir em busca de novas terras para se estabelecer. Os novos donos da Grécia, ou seja, aqueles indivíduos e seus familiares e aliados que se apropriaram das terras, vão passar a formar uma elite rural e vão ser chamados de eupátridas, os bem-nascidos. As principais regiões ocupadas por aqueles que partiram da Grécia foram o sul da Itália, que vai passar a ficar conhecido como Magna Grécia, e a costa do Mar Negro, mas não foram apenas esses locais. Essas regiões se tornaram colônias gregas, não colônia no sentido mercantilista lá das grandes navegações. É uma colônia que tem um vínculo forte com a Grécia, mas não aquele monopólio comercial ou pacto colonial. Esse período de colonização ficou conhecido como Segunda Diáspora Grega. Período arcaico. Nesse período, os gregos voltaram a ter uma escrita essa inspirada no alfabeto fenício. Os gregos criaram as vogais, transformando algumas consoantes fenícias em vogais. As polei, ou apolis, que seria a cidade-estado grega desse período, elas surgem nesse período ou se consolidam. Algumas cidades mais antigas
acabaram se consolidando no período arcaico. Essas cidades têm uma estrutura diferente das antigas. As principais polei eram Esparta, Atenas, Tebas, Corinto, Argos, Megalópolis, dentre outros. Vamos analisar a partir de agora a organização das duas cidades mais importantes da Grécia Antiga: Esparta, caracterizada pelo seu militarismo, e Atenas, caracterizada pelo seu desenvolvimento político. Esparta, polis importante, caracterizada pela militarização, por uma estratificação social rígida e por leis que haviam sido criadas ou atribuídas a um lendário governante chamado Licurgo. A sociedade era dividida em esparciatas ou espartanos. Descendentes dos dórios, eram proprietários das melhores terras, os únicos com direitos políticos. Deviam prestar serviço militar, dos 7 aos 60 anos, e eram os únicos que podiam usar o trabalho de escravos. Periecos, descendentes dos aqueus que se submeteram à dominação dos dórios. Eram proprietários das piores terras e tinham que pagar impostos para mantê-las. Não tinham direitos políticos e eram convocados para a guerra em caso de necessidade. Contudo, eram livres. Ilotas, escravos da cidade. Alguns autores afirmam que eram descendentes dos aqueus que não se submeteram ao domínio dos dórios e aí, em função de guerra, acabaram escravizados. Porém, outros autores afirmam que os ilotas eram descendentes dos messênios, um povo vizinho de Esparta que acabou sendo derrotado em guerra pelos espartanos. Eles não tinham direito algum, até porque eram escravos, e eram sujeitos a todos os tipos de violência e assassinatos. Os espartanos primavam pela perfeição física. Por isso, as crianças que nasciam com qualquer deficiência eram mortas. Os sobreviventes, entre aspas, eram educados pelas mães até os 7 anos. Depois eram levados para o exército, local onde recebiam intenso treinamento militar até os 12 anos. Aprendiam a utilizar a espada, a luta corporal, a guerra hoplítica, aquela da infantaria, um soldado ao lado do outro, dentre outras técnicas. Dos 12 aos 18, tinham que viver por conta própria, buscando comida, abrigo, dentre outras coisas, sem serem capturados. Na próxima etapa, ou seja, dos 18 aos 30, os espartanos passavam a viver no exército, mas em guerras sucessivas. Dos 18 aos 30 anos é a idade da guerra. Após esse período, ou seja, aos 30 anos, entravam para a reserva do exército. Muitas vezes eram chamados porque Esparta estava sempre em guerra, mas não necessariamente, não era o primeiro exército a ser chamado. E além disso, além de entrar na reserva, eles podiam se casar e participar da política da cidade. Aos 60 anos, eles eram dispensados do serviço militar. Esparta era governada por uma diarquia, ou seja, 2 reis, que cuidavam de questões religiosas e militares. Uma outra instituição política importante em Esparta era a Gerúsia, que era uma espécie de conselho de anciãos, formada por 28 espartanos com mais de 60 anos, os chamados gerontes, e pelos 2 reis. Essa instituição tinha como função criar as leis da cidade e, além disso, indicar os membros do eforado. A Apela era a Assembleia de Esparta. Nessa instituição, as leis da Gerúsia eram votadas. Os espartanos com mais de 30 anos podiam fazer parte da Apela. Para fechar as principais instituições políticas espartanas, nós temos o eforado, que era formado por 5 indivíduos chamados éforos. Eles tinham as seguintes funções: fiscalizar os reis, cuidar da educação das crianças e da justiça. Na verdade, Esparta era governada pela oligarquia, ou seja, por esse grupo privilegiado chamado esparciatas ou espartanos. Atenas. Nessa cidade, o poder político era dos eupátridas, aqueles que se apropriaram das terras, os chamados bem-nascidos. Segundo alguns autores, no início, um Basileus, que pode ser considerado rei,
governava com o auxílio do Areópago, chamado Conselho dos Eupátridas. Com o passar do tempo, o Basileus deixou de existir e o Areópago foi desfavorecido em função do Arcontado. Alguns outros autores chamam de Basileus o Pater, mas essa questão a gente não deve se preocupar, porque é muito provável que não caia em prova esse título Basileus. Contudo, os comerciantes enriquecidos, os denominados demiurgos, passaram a exigir participação política. Eles começaram a enfrentar a autoridade dos Eupátridas e exigir participação política. Esses comerciantes haviam enriquecido com o comércio entre a Grécia e as colônias. É importante destacar aqui a seguinte situação. Como na Grécia as áreas cultiváveis eram muito escassas, e muitas vezes o solo montanhoso prejudicava a agricultura, os produtos que vinham das colônias eram muito mais aceitos, eram muito melhores, a qualidade era melhor do que os gregos. Então a Grécia, para não cair economicamente, começou a desenvolver uma outra atividade. Ela começou a manufaturar produtos. Então era comum que a Grécia comprasse produtos primários, como a azeitona, a uva, por exemplo, e vendesse produtos manufaturados, como o vinho e o azeite, além da cerâmica, principalmente em Atenas, que era extremamente conhecida. Bom, essa instabilidade social, gerada pelos conflitos entre eupátridas e demiurgos, levou os eupátridas a nomearem legisladores, membros da aristocracia, membros do seu grupo, que deviam aos poucos, e de preferência sem traumas, inserir os demiurgos no poder. Drácon, que assumiu o cargo de legislador em 621 a.C., acabou com a vingança de sangue e tornou as leis de Atenas leis escritas. Dessa forma, os demiurgos podiam ter acesso às leis e os eupátridas não poderiam abusar do poder. Solon assumiu o posto de legislador após a saída de Drácon. Ele assumiu em 594 a.C. e tornou a participação política em Atenas censitária, ou seja, permitiu aos demiurgos o acesso à política. Não esqueçam que os demiurgos são enriquecidos, e numa participação censitária, aqueles com mais dinheiro acabam levando vantagem. Esse fato acabou privando alguns eupátridas da participação política, aqueles menos favorecidos, com propriedades menores, com menos recursos. Além disso, Solon criou a Bulé, chamado Conselho dos 500, que a princípio contava com 400 membros. A função da Bulé era a criação das leis. Ele criou também a Eclésia, a Assembleia de Atenas, que votava as leis criadas pela Bulé. Além disso, existiam o Arcontado, uma herança do domínio dos Eupátridas, e o Elieu, tribunal da cidade. Solon ainda acabaria com a escravidão por dívida em Atenas. Essa lei tinha caráter retroativo, ou seja, os indivíduos escravizados antes da lei, escravizados por dívida antes da lei, estavam livres, e a partir da lei ninguém mais poderia ser escravizado por dívida. Eu vou salientar aqui uma questão importante. Em Roma, lá nas leis licínias, por volta do século IV a.C., vai existir essas leis acabam com a escravidão por dívida lá. Só que a diferença que existe entre o fim da escravidão por dívida na Grécia e a de Roma é que a de Roma não é retroativa e a grega é. As mudanças de Solon foram muito intensas e rápidas, o que acabou levando a convulsões sociais. Essa instabilidade abriu espaço para os tiranos. Pisístrato, Hípias e Hiparco governaram Atenas de forma ditatorial. Esse período ficou conhecido como tirania. Contudo, as instituições políticas não foram extintas, mas não tinham atuação efetiva nesse período. Hiparco, o último tirano, foi assassinado por motivos pessoais. Os seus assassinos foram Harmodium e Aristogeiton, e eles passaram para a história como os tiranicidas, assassinos de tiranos. Entretanto, Clístenes, expressivo político ateniense, deu um caráter político ao evento, ao assassinato de Hiparco, afirmando que os assassinos eram defensores da democracia. Vamos então agora analisar a legislatura de Clístenes.
Ele começou a sua legislatura em 509 a.C. e ficou conhecido como o pai da democracia. Os gregos chamavam inicialmente a democracia de isonomia. O conceito de demos, ou seja, povoado, e kratos, poder, ou democracia, o povo no poder, é um conceito posterior, ainda da Grécia, mas posterior. Ele dividiu a cidade de Atenas em 10 tribos, acabando assim com as disputas regionais. Ampliou a participação política, estendendo-a a todos os cidadãos. Cabe aqui analisar quem eram considerados os cidadãos. Os cidadãos em Atenas eram apenas homens maiores de idade, atenienses e livres. Dessa forma, as mulheres, os menores de idade, os estrangeiros, que eram denominados metecos, e os escravos não podiam participar da democracia ateniense. Analisando alguns autores, podemos afirmar que apenas 10% da população fazia parte dessa democracia. Clístenes ainda criou o ostracismo, ou seja, um exílio da cidade de Atenas pelo período de 10 anos. Contudo, os exilados não perdiam suas propriedades. Essa medida, o ostracismo, tinha como objetivo evitar o retorno da tirania. Quando um político começava a ganhar muito poder, os outros votavam para que ele fosse exilado, ou seja, para que sofresse o ostracismo, e ele tinha que ficar fora da cidade de Atenas por 10 anos. Importante lembrar que esses políticos geralmente eram bem acolhidos em outras cidades e acabavam influenciando nestas o desenvolvimento da democracia. Atenas, nesse momento aí, acabou influenciando várias cidades a desenvolver a democracia. Bem, pessoal, vamos encerrar essa primeira parte da aula de Grécia por aqui e continuaremos na próxima audioaula. Obrigado.